Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS em formato digital. Hoje nós continuaremos ainda estudando a nossa revista Palavra e Vida, Jesus, Vida e Obra. Hoje é a lição de número 7. Falaremos sobre autoridade sobre as forças do mal. Já vimos 6 lições falando sobre, estamos vindo em 6 lições falando sobre a vida e a obra de Jesus. Hoje é a lição de número 7. Mas antes de começarmos, como fazemos, nós vamos orar entregando este momento ao Senhor, este momento que nós tiramos e investimos para o estudo da Tua Palavra. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque estamos tirando esse tempo, Pai, investindo esse tempo para o estudo da Tua Palavra. Que o Espírito Santo possa estar ao nosso lado, nos conduzindo e nos iluminando para que possamos compreender tudo aquilo que a Tua Palavra traz para nós, Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor deixou escrito para nós. Esteja conosco neste tempo e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, autoridade sobre as forças do mal é a nossa lição de número 7, a lição de hoje. Nós vamos usar o texto de Marcos capítulo 9, então Marcos capítulo 9, versos 16 e 17. Marcos 9, 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Então nós vemos nesse texto de Marcos que é apresentado a Jesus um jovem, provavelmente um jovem, né, filho desse homem, que está com um espírito que o impede de falar. O espírito que faz desse jovem, faz com que esse jovem esteja mudo. É interessante que a gente começa a ver, lendo os evangelhos, nós estamos trabalhando com o evangelho de Marcos, mas nós vemos isso tanto em Mateus quanto em Lucas e também em João. Nós vemos que Jesus ele esteve em contato com muitas pessoas que estavam possessas de espíritos malignos. Isso aconteceu em vários momentos do Evangelho, nós leremos mais alguns ainda nessa lição, mas isso acontece. Então, a gente vê que Jesus, em todas essas situações, ele é mais forte ou ele é mais poderoso do que o mal que está ali nessas pessoas e com certeza consegue resolver o problema. Que a gente, antes de efetivamente entrar na lição, a gente vai compreender primeiro, por que Jesus tem essa autoridade? De onde vem essa autoridade? Nós já estudamos isso em lições anteriores. Nós vimos que a autoridade de Jesus vinha justamente do fato dele trazer uma mensagem que não era dele. Ele dizia, minha mensagem não é minha, eu não falo de mim mesmo, eu falo do Pai, dando toda a honra a Deus, toda a honra Jesus dava ao Pai. Mas a gente não pode esquecer nunca que Jesus é o próprio Deus. Então, para a gente poder compreender isso, é importante que a gente compreenda que quando Jesus está ali, ele é o Deus encarnado. A gente trabalha nos evangelhos, a gente lê nos evangelhos, a história de Jesus, a história do Deus encarnado, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. A gente vai aumentando. Então, a gente consegue ver isso nos evangelhos. Jesus é Deus. E a gente vê em diversos textos o próprio Jesus defendendo a sua divindade. Por exemplo, o texto mais famoso em que Jesus defende a sua divindade está em João 10,30. O Evangelho de João fala muito sobre a divindade de Jesus, fala muito sobre Jesus ser Deus e o coloca como filho de Deus, como filho unigênito de Deus, como a gente vê em João 3,16. João abre o Evangelho dizendo, no princípio era o verbo, está lá em João 1,1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então João traz essa colocação de Jesus como sendo o próprio Deus. E em João 10,30, um texto onde Jesus de forma muito clara diz, eu e o Pai somos um. Então João narra essa palavra de Jesus, e Jesus de forma muito clara diz, eu e o Pai somos um. Claro que quase foi apedrejado por conta dessas palavras, mas ele disse isso. Então sem dúvida alguma, uma das mais poderosas declarações de Jesus da sua própria divindade. Está em João 10,30, mas não é a única, a gente tem outras. Se nós pegarmos, por exemplo, João 14, ainda no Evangelho de João 14, versos 8 e 9, nós vemos João narrar o seguinte. Disse Filipe, aí uma conversa entre Jesus e os discípulos, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus então responde para Filipe, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai.
Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então Jesus está defendendo também nesse evangelho a sua divindade. Ele, quem me vê, vê o Pai. Associado ao fato de eu e o Pai somos um, nós somos a mesma pessoa. Então quem está me vendo, está vendo o Pai. Então, e como é que você chega e diz, né? Como é que você chega e pede, mostra-nos o Pai? Isso é incoerente. Se você me conhece, você vê em mim a figura do Pai. Então, a gente vê isso, Jesus defendendo. Ele ainda fala, em João 8,58, Jesus conversando, é uma conversa muito interessante. Esse capítulo 8 de João traz uma narrativa muito interessante, porque Jesus aqui está falando para alguns judeus que creram nele. Se a gente começar a ler o Evangelho, o capítulo 8 de João, a gente começa lendo, de repente, em um determinado momento do discurso de Jesus, está escrito que alguns judeus creram nele. E aí Jesus começa falando com essas pessoas, com esses que creram nele. E começa falando, e no final do discurso de Jesus, essas pessoas querem apedrejá-lo e se afastam dele. Então, as pessoas que creram não estavam crendo de coração, porque quando Jesus começa apresentando a verdade completa do Evangelho para elas, elas não estão prontas para receber, não estão aptas a receber. Então, creram da boca para fora. E a gente vê que nessa conversa, ou nesse discurso, Jesus, num determinado momento, lá em João 8,58, ele diz... João narra, né? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Bom, esse eu sou aí, para a gente poder compreender esse eu sou, a gente tem que buscar Êxodo 3,14. Lá em Êxodo 3,14, quando Deus está conversando, quando o Pai está conversando com Moisés, o autor... Nós cremos na visão clássica de que o próprio Moisés escreveu o Pentateuco. Moisés ali, então, representando essas palavras, ele transcreve. Disse Deus a Moisés, Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Isso Deus está falando porque Moisés pergunta, poxa, eu vou assim, eu aceito ir, mas eu vou em nome de quem? Se me perguntarem quem o enviou, o que eu digo? Aí Deus responde para ele, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Então, o Pai disse isso a Moisés, quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está trazendo para si mesmo a declaração de que ele é Deus, ele está dizendo que eu sou. Então, e logo depois disso a gente vê que pegaram em pedras para apedrejá-lo mais uma vez, e chamaram, e é considerado blasfêmia, tudo isso. A gente vê que, como Deus, essas declarações, existem outras declarações também que a gente poderia trazer, mas a gente vai fechar nessas daqui só para compreender, porque não há dúvida, né, meus irmãos, de que nós sabemos que é uma verdade indiscutível do Evangelho, é de que Jesus é Deus. Isso é muito bem registrado na palavra, apesar de alguns discutirem de forma diferente isso, dizerem que não, mas de forma muito clara, Jesus é Deus, a gente consegue ver isso na palavra, então a gente trouxe alguns textos só para embasar isso. A questão é que Jesus, sendo Deus, ele tem toda a autoridade de Deus. A gente vê isso, inclusive, quando a gente lê Mateus 28:18, ele deixa muito claro, diz o seguinte, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Acontece essa passagem, Jesus dizendo isso depois da morte e da ressurreição. Então ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então, e depois a gente vê que diante do nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, todo joelho se dobrará. Então acontece essa sublimação do nome de Jesus, se torna um nome acima de todo nome, e ele diz isso em Mateus 28:18. A gente vê ainda em 1 Coríntios 15:27, Paulo dizendo, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Então a gente vê que Jesus sendo Deus, tudo está submetido a Ele. Ele está sobre todas as coisas. Então Ele está acima de todas as coisas. Nós pegarmos, por exemplo, Efésios 1, dos versos 20 ao verso 23, a gente vê Paulo também escrevendo, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que encheu todas essas coisas em toda e qualquer circunstância. Nós vemos que, mais uma vez, toda a autoridade está
diante de Cristo, ele tem toda a autoridade. Vemos ainda o autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, dizer, e ele mostrando que Jesus sustenta todas as coisas com a sua palavra. Então, Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então nós vimos que Jesus é Deus, e sendo Deus ele tem toda a autoridade, todas as coisas estão sujeitas a ele. Por que a gente está falando sobre isso? Porque tantos textos mostrando a autoridade, mostrando a divindade e a autoridade de Jesus? Porque ele sendo Deus, fica claro que ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Não importa como esse mal esteja se manifestando, ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. A gente vai compreender e agora tentar perceber um tipo de mal específico, que é o mal espiritual. Nós vemos que quando Jesus, e falamos isso no início, quando Jesus vem nos evangelhos, são narrados vários encontros de Jesus com pessoas endemoniadas, pessoas que estão sob possessão demoníaca. Isso acontece, Jesus vem e livra essas pessoas, liberta essas pessoas dessa possessão. Mas se a gente for olhar na Bíblia, por exemplo, se nós olharmos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, existe uma diferença desse tipo de atuação demoníaca no mundo. Por exemplo, se a gente olhar no Antigo Testamento, a gente não consegue ver de forma muito clara casos de possessão. É interessante isso, a gente não consegue ver. A gente, claro, vê o mal atuando, com certeza, com certeza a gente vê o mal atuando, mas a gente não consegue ver de forma muito clara possessões. Quando Jesus vem nos evangelhos, são diversos os relatos de possessão. E a gente tem uma ideia que é a seguinte: o que seria a possessão, então? A possessão, ela estaria muito próxima de um domínio. Possessão vem de posse. Possessão, então, é um domínio, é o domínio do mal sobre uma determinada pessoa. Então, uma pessoa está sob o domínio do mal, o mal se apossou daquela pessoa, um espírito maligno se apossou daquela pessoa, e isso é chamado, então, de possessão, é o que nós vemos principalmente nos evangelhos. Então a gente consegue perceber isso de forma clara nos evangelhos e não vemos isso de forma tão clara no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê uma outra forma de ação demoníaca, muito mais comum, que é a influência, ou alguns chamam de opressão. Essa influência a gente vê, por exemplo, em diversos textos, a gente vê, claro, em Gênesis 3, quando acontece a queda do homem. A queda do homem acontece diante de uma influência do mal, diante de uma opressão. A gente vê que a serpente chega e fala, e conversa com Eva dizendo, olha, você não pode comer desse fruto? Não, a gente não pode porque a gente vai morrer. Não, mas não é bem assim. Então acontece uma conversa, e essa conversa gera uma influência, e essa influência faz com que aconteça o pecado original. Só para a gente não ter dúvida, é claro, em Apocalipse está escrito que essa serpente é o diabo. Então, o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, João em Apocalipse coloca como sendo a mesma pessoa, sendo o inimigo de Deus. Então, fica isso muito claro. Então, há uma influência ali, e a gente vê, por exemplo, um outro texto, existem vários, mas nós vamos falar mais um texto, que está em 1 Crônicas 21:1, e diz o seguinte: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Então acontece ali também uma influência de Satanás para que Davi faça um recenseamento, que Deus tinha dito para não ser feito. Deus, durante ao longo da história desse período, no Antigo Testamento, Deus mostrou ou direcionou para que o rei ou os reis não fizessem recenseamento, principalmente para que não houvesse... A ideia era você depender de Deus. Quando você faz um recenseamento, esse censo que era feito, principalmente no Antigo Testamento, era um censo muito militar. Era saber quantas pessoas poderiam lutar no exército do povo, do exército ali do país. Então a ideia era você saber a sua força militar. E quando você sabe a sua força militar, se ela é muito grande, você acaba falando assim, não, eu não dependo tanto de Deus assim, porque o meu exército é muito forte. Então Deus não queria um censo justamente por conta disso. Você não precisa saber o tamanho do seu exército. As batalhas serão travadas pelo próprio Deus. É interessante o próprio Davi fazer isso, que foi um homem
que, na mais tenra idade, lutou contra um gigante e só venceu porque Deus estava com ele, nós sabemos disso. Inclusive ele diz, né? Diz para Golias, você vem a mim com espada, escudo, lança, capacete, armadura, tudo montado. Eu vou para você, vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Só isso. Então Davi mesmo assim faz o censo, mas a gente vê que é uma influência de Satanás. A gente percebe que existe uma diferença entre opressão e influência, que na opressão, perdão, na possessão e na influência, que na possessão o espírito se apossa da pessoa, se coloca sob o domínio da pessoa, não é sobre, mas sobre o domínio da pessoa, a pessoa fica dominada por esse espírito e ela passa a não ter discernimento para as suas atitudes. Então a pessoa perde o poder de decisão. Isso é possessão. Agora, quando a gente tem a influência, não, a pessoa continua tendo o poder de decisão, mas ela opta por fazer o que é errado. Ou opta por fazer o que é certo, lógico, né? Mas a influência do mal leva a pessoa a fazer o que é errado por conta própria. É por isso que a gente compreende que a possessão é algo raro, não é algo comum, porque a possessão é o mal sendo mal. E o mal sendo mal é muito claro de ser identificado. O objetivo do mal é se passar por bem. Porque quando o mal se passa por bem, as pessoas seguem de maneira mais fácil. Agora, quando o mal está sendo mal, é muito fácil de você detectar isso e, através do nome de Jesus, você resolver a situação. Então a gente acredita que as possessões elas são raras. Não estamos dizendo que não existem. Por favor, meu irmão, minha irmã, de jeito nenhum. Mas que elas são muito raras. Mas que o mal se utiliza muito mais da influência, porque a influência faz com que ele muitas vezes se pareça bonzinho. A influência faz com que a ação seja do outro. E isso é mais característica dos espíritos malignos e do mal como um todo. A gente viu então que no Antigo Testamento existia uma situação de um jeito, no Novo Testamento muda um pouco, e a gente compreende isso como sendo essa apresentação gradual de Deus se apresentando de forma gradual, mas Deus não está se apresentando só de maneira gradual, mas ele também está apresentando o mundo espiritual de maneira gradual. Alguns chamam de revelação progressiva, alguns não gostam desse termo. A questão que nós estamos falando é o que está também nas páginas da Bíblia, do início ao fim da Bíblia. Tem gente que que pega o conceito de revelação progressiva e diz, se a revelação progressiva, Deus está se apresentando até hoje. Não, Deus se apresentou nas palavras, no que está na Bíblia. De uma capa a outra capa. Que passou, mesmo que seja gradual nesse tempo, nesse momento, no que está escrito aqui, a gente vê que depois disso se encerrou e o que nós deveríamos conhecer de Deus nós já conhecemos. Por isso que nós temos que ter cuidado com revelações para a igreja. Profetas que trazem revelação para a igreja. Porque a igreja tem que se comportar dessa maneira ou daquela. Se isso não está explícito na Bíblia, se está na Bíblia, a pessoa está só interpretando a Bíblia, está ótimo. Mas se isso não está explícito na Bíblia, isso aí deveria ser colocado no cânon. Deveria acrescentar mais um livro lá na Bíblia e dizer, porque se Deus está trazendo uma revelação que é para a igreja inteira algo que não foi revelado antes, deveria fazer parte da Bíblia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, com esses profetas que trazem uma nova revelação para a igreja como um todo. Então, percebemos aqui, conseguimos analisar que Jesus é Deus, ele tem toda a autoridade sobre todas as situações, inclusive sobre o mal, e fizemos essa diferença do que é o mal como sendo influência, é o mal espiritual, logicamente, estamos falando dele, possessão, que Jesus combate muito aqui, mas também a influência, que é o mal levando as pessoas a agirem de determinada maneira. Então nós vemos que isso se dá, ou isso acontece, por conta da revelação, que ela é gradual na Bíblia. Deus não entregou tudo pronto de uma vez, ele foi trabalhando de forma gradual. Então nós percebemos que Jesus, tudo que vimos até agora, esse acaba sendo o título da nossa lição, ele tem autoridade sobre as forças do mal. A questão toda é que a gente falou sobre o mal espiritual, mas não é só sobre o mal espiritual que Jesus tem autoridade. Ele tem autoridade sobre qualquer mal. Ou seja, qualquer situação que esteja afligindo a vida de uma pessoa, que esteja trazendo algum tipo de dificuldade ou de adversidade na vida da pessoa, Jesus, ele está acima disso. E Jesus tem poder para resolver essa situação, resolver esse problema e para transformar essa vida, que esse é o objetivo. Nós temos que compreender que quando Jesus combate o mal, seja ele o mal espiritual, mal social, mal econômico, qualquer tipo de mal que Jesus esteja combatendo,
nós temos que compreender que o objetivo final é transformar a vida, é libertar a vida da pessoa. É a pessoa ter uma nova vida através da ação de Cristo. Então esse que é o objetivo quando Jesus vem combater o mal. Então a gente vai perceber e trazer na nossa lição, a gente vai compreender que o mal que Jesus combate, ele traz para nós, quando isso está narrado na Bíblia, traz para nós algumas orientações e traz para nós também exemplos. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber quando nós vemos Jesus combatendo o mal é o seguinte, que Jesus, ele valorizou diversos tipos de pessoas. E nós, como agentes de Cristo, devemos valorizar todos aqueles que Jesus também valorizou. É a primeira coisa que a gente tem que ver. O que isso tem a ver diretamente com o mal? Essa é a grande... É isso que é interessante da gente perceber. Quando Jesus lidava com o mal, ele muitas vezes, as pessoas possessas que são citadas na Bíblia, a gente vai ler um caso aqui específico, eram pessoas que estavam à margem da sociedade, estavam abandonadas pela sociedade, pela família, por parentes muitas vezes. E Jesus vem para resgatar essa pessoa. Então, a gente vai ver também na nossa lição que quando nós nos colocamos a valorizar aqueles que Jesus valorizou, nós estamos também sendo elementos de transformação na vida daquela pessoa. Vamos ler então o texto que está em Lucas 8, de 26 a 39. É um texto conhecido, mas a gente muitas vezes foca na libertação ou na expulsão do demônio propriamente dito. Hoje a gente vai focar um pouquinho no conjunto da obra, na peça como um todo de Lucas 8, mas vamos ler inicialmente do 26 ao 39. E diz assim a palavra do Senhor, Lucas 8, de 26 a 39. Navegaram para a região dos Gerazenos, em algumas versões é Gadarenos, né? Aqui nessa versão é Gerazenos, a nova versão internacional. Então, navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Aqui esse lago é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que muitas vezes citado, era um lago que ficava na região da Galileia. Era o Mar de Tiberíades, ou o Mar da Galileia, ou o Lago da Galileia, era conhecido dessa forma. Então, atravessaram então para essa região, que ficava do outro lado do lago, em frente à Galileia. Ou, algumas traduções também trazem, na fronteira ou na divisa com a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe para que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se do precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto confrontaram o povo como um endemoniado, contaram ao povo como um endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixassem ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. E a gente vê uma coisa interessante aqui. Esse texto, muitos analisam alguns conceitos aqui de batalha espiritual, sobre a questão de demônios territoriais. A gente não vai entrar nesse mérito, não é esse o objetivo do nosso estudo. O objetivo do nosso estudo é: Jesus tem poder sobre as forças do mal, ponto, isso que ficou bem claro aqui, e a transformação que ele provocou, ele promoveu na vida desse homem. A gente vê que esse homem, quando Jesus chega à região dos Gesarenos, ou Gerazenos, ou a região de Gadara, quando Jesus chega até aquela região, aquele homem é um homem que está nu, está dizendo aqui que há muito tempo que ele não vestia roupas.
Ele está ou nu ou semi-nu, de alguma forma. Esse homem está vivendo nos sepulcros, nos cemitérios, algo que para o judeu era difícil você ter contato com pessoas que estavam em contato com os mortos. E Jesus teve contato com esse homem. Esse homem está vivendo à margem da sociedade. Esse homem, ele vivia de uma situação em que ele era acorrentado e ele quebrava as correntes. É interessante que alguns chegam a dizer que não, essa questão de possessão não é questão de possessão, isso aí não é uma possessão de espírito demoníaco, isso aí é a mente da pessoa, um problema mental. Meus irmãos, eu não sei, eu realmente não sou um profundo conhecedor dos problemas mentais, não sou da área de psicologia ou psiquiatria, nada disso, mas quando aqui eu particularmente consigo ver, e muitos conseguem ver, nós conseguimos ver que o ponto principal aqui para destruir esse argumento é o fato dele ser acorrentado e quebrar as correntes. Então, existia alguma coisa a mais ali, existia alguma coisa sobrenatural acontecendo. Esse homem era acorrentado e quebrava as correntes, e Jesus chega para trazer mudança na vida desse homem. O mal, Jesus enfrenta o mal, Jesus tira os demônios da vida desse homem e traz mudança. Se a gente for olhar, e aí tem uma coisa muito interessante que a gente tem que olhar nesse capítulo 8 de Lucas. Vamos compreender esse capítulo 8 para a gente perceber o que isso, ou qual a importância disso para nós. Existe uma importância de Jesus ter libertado esse homem para nós hoje como discípulos de Cristo? Vamos ver se tem. Vamos primeiro entender o capítulo 8 de Lucas. O capítulo 8 de Lucas, Jesus começa pregando. Olha o que está escrito em Lucas 8:1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. Então, beleza. Começa o capítulo 8 de Lucas com Jesus indo de cidade em cidade, ou indo pelas cidades e povoados, pregando ou proclamando as boas novas do reino. Começa desse jeito. Beleza. A partir do versículo 5, ele começa a ensinar através de parábolas. A gente olha Lucas 8, ele começa ensinando, ele conta a parábola do semeador, ele vem explicando, ele vem ensinando por meio de parábolas. Então Jesus está pregando e está ensinando. Se a gente olhar a partir do verso 22, Jesus, num determinado momento, ele diz, olha, vamos para o outro lado do lago. Então ele entra no barquinho para atravessar o lago e ele é pego por uma tempestade, num texto muito conhecido. Esse texto também é narrado em Mateus, capítulo 8, e em Lucas 8 também. Jesus, então, vai atravessar a tempestade, e nessa travessia, vai atravessar o lago, né? Vai atravessar o mar da Galileia, começa, então, uma tempestade. Jesus acalma a tempestade, e os discípulos ficam ali, nossa, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? A gente conhece. E ele chega, então, na região de Gadara, ou de Gerasa. Ele chega, então, nessa região, ele expulsa o demônio do homem, a gente leu isso. É interessante que alguns chegam a dizer, e aí volta a questão da batalha espiritual, que a tempestade já era uma manifestação espiritual maligna para impedir que Jesus chegasse à região de Gadara para não libertar aquele homem. Mas a Bíblia não é clara com relação a isso. A gente não vai seguir por esse caminho. O que importa é que Jesus acalmou a tempestade e foi dito, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Então, ele chega por esse homem. É interessante que ele vai lá só para isso. Ele atravessa o lago, ele chega lá, ele liberta o homem e o povo não quer que ele fique lá, ele volta. E a gente precisa até pensar um pouco mais sobre isso e a gente vai pensar. Então ele atravessa, enfrenta a tempestade, chega lá, liberta esse homem, volta, porque o povo não o quer lá. Ele então volta, ele encontra com Jairo, que era um principal de uma sinagoga. Jairo pede para curar a filha, ele vai para curar a filha de Jairo. No meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue vem, toca nele, é curada, também ele perguntando quem me tocou, porque de mim saiu virtude, e a mulher se apresenta, ele vai minha filha, tua fé te salvou, e ele então vai lá, cura a filha de Jairo, e aí termina o capítulo 8 de Lucas. Então olha a quantidade de coisas que Jesus fez no capítulo 8 de Lucas, e a gente lendo o texto, a gente vai perceber que Lucas talvez coloque situações diferentes. Ele aconteceu uma coisa num dia, outra coisa no outro dia. Não vem ao caso isso. O que importa é que Lucas está narrando tudo que Jesus fez, começando com pregar, ensinar, ele acalmou uma tempestade, ele libertou um endemoniado, ele curou 2 pessoas. E por que Lucas faz isso? A resposta para isso, para essa narrativa de Lucas, está no capítulo seguinte, no capítulo 9, versos 1 e 2 do Evangelho segundo Lucas. Olha o que Lucas narra no capítulo 9, versos 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar todos os demônios,
curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou seja, tudo que foi narrado no capítulo 8 de Lucas, no capítulo 9, Jesus dá autoridade, dá poder para que os discípulos também façam. Gente, isso é de uma singeleza, de uma profundidade muito grande. Jesus faz tudo aquilo e o mais interessante não é isso, quando Jesus dá poder a esses... porque ele poderia começar e chegar para esses 12 e falar assim, olha, vocês agora vocês têm poder, vocês têm autoridade, podem fazer. Mas primeiro ele fez. E ele fez para quê? Para mostrar que ele tinha poder para fazer isso, mas também para mostrar como e com quais pessoas isso deveria ser feito. E aí fica essa questão. Se a gente olhar no capítulo 8, primeiro a gente sempre está preso nos milagres, né? O que aconteceu, a cura, mas se a gente olhar o capítulo 8, a gente vai ver que Jesus tratou com pessoas muito diferentes. Jesus começa pregando e ensinando para a multidão. Primeiro ele está com os 12, depois ele começa pregando e ensinando para a multidão, que não é especificamente, a gente não consegue trazer uma pessoa específica. Mas depois a gente continua olhando, Jesus vai ter contato com esse homem que estava endemoniado, a gente já falou sobre ele, a situação onde ele estava. Aquele homem era considerado pelos judeus como impuro. Depois Jesus aquele homem então era um marginal da sociedade, estava marginalizado pela sociedade, ninguém queria estar perto dele. Jesus então vai tratar da filha de um principal da sinagoga. E no meio do caminho uma mulher também impura vem tocar em Jesus. E ele vai e manda os discípulos fazerem tudo isso. Ou seja, vocês têm poder para curar todas as coisas, mas não façam acepção de pessoas, façam como eu fiz. A gente consegue, não está escrito isso de forma clara no texto, mas a partir do momento em que Jesus mostrou o exemplo e manda que eles façam, eles têm que fazer com todos. E aí surge toda essa questão que a gente falou aí, poxa, o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer, e aí é o título dessa sessão que nós estamos trazendo, que nós devemos valorizar todos aqueles que Jesus valorizou. Jesus valorizou um homem influente, mas Jesus também valorizou um homem que era um marginal da sociedade, uma mulher que era impura religiosamente. Jesus tratou com essas pessoas e com a multidão como um todo, ele tratou com todas essas pessoas da mesma forma. Não é porque, pelo contrário, se nós olharmos bem, quando Jairo vem e fala, Senhor, a minha filha está doente, e ele vai acompanhando Jairo, no meio do caminho uma mulher impura toca nele. E ele para de atender aquele homem que é um homem poderoso, um homem influente, para olhar para aquela mulher e dar atenção à mulher que estava ali numa situação de impureza religiosa. E aí surge a pergunta, meus irmãos. Jesus deixa essa mensagem para os seus discípulos. Os discípulos dele hoje somos nós. Será que nós temos o mesmo cuidado que Jesus teve? Será que nós estamos cuidando das pessoas do mesmo jeito que Jesus cuidou? Será que a gente está deixando de olhar muitas vezes para o nosso conforto, para aquilo que a gente está vivendo, para nossas benesses, para os benefícios que nós estamos tendo, para olhar para o nosso próximo que está necessitado? Meus irmãos, olha que a gente deixar de lado aquilo que a gente tem, o que a gente tem é nada diante, se a gente abrir mão de alguma coisa, é nada diante daquilo que Jesus abriu mão. Se nós olharmos Filipenses 2, de 5 a 8, olha o que está escrito, a gente já leu esse texto diversas vezes aqui ao longo dos nossos estudos, mas olha o que está em Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês, ou seja, Paulo dizendo para os filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é um exemplo do que deve ser feito. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está escrevendo a homens que eram muito orgulhosos, a pessoas muito orgulhosas. Os filipenses, eles estavam numa posição e se achavam... Filipos, a cidade, era uma colônia romana, as pessoas falavam latim, se vestiam como os romanos, agiam como os romanos. Tanto é que Paulo, quando chega em Filipos, não existe sinagoga em Filipos. Se nós olharmos para se criar uma sinagoga, é necessário que haja 10 homens judeus com mais de 12 anos. Se você tiver 10 homens judeus com mais de 12 anos, você tem a condição de estabelecer uma sinagoga.
Jesus então chega e Paulo então chega em Filipos, ele não vai para a sinagoga, provavelmente porque não existia uma sinagoga ali. Eram homens muito orgulhosos. E Jesus fala justamente sobre isso. Olha, seja a atitude de vocês como Cristo Jesus, porque vocês estão orgulhosos por valores humanos. Ele deixou a glória de ser o próprio Deus para vir aqui e morrer. E não foi qualquer morte, morte de cruz. Será que nós estamos, e isso é o exemplo máximo de amor, será que nós estamos olhando para e vendo e nos importando com o nosso próximo? Do mesmo jeito que Jesus se importou, porque é isso que Paulo está dizendo, e é essa mensagem que o próprio Cristo deixa para nós, como nós vimos em Lucas. A gente tem que parar muitas vezes para fazer essa análise. A gente está vivendo um mundo extremamente egoísta. A gente está vivendo um mundo que é extremamente voltado para o próprio homem e para o prazer do próprio homem. Aí tem palavras bonitas, né? Nós vivemos num mundo hedonista, né? Uma palavra bonita, busca pelo prazer. Mas o que a gente precisa ver é que Jesus, ele traz a mensagem de que nós devemos olhar para o nosso próximo e olhar como ele olhou. A gente tem que olhar para o nosso próximo não como... claro, a gente tem que entender que aquele que não está em Cristo está sob o pecado, está sob a ação do pecado. Mas nós temos que olhar com um olhar de compaixão para essa pessoa. Nós temos que olhar para essa pessoa, vendo essa pessoa como cego. Cego como? Vamos ver. 2 Coríntios 4, 3 e 4, Paulo fala isso. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão percebendo que está encoberto, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando nós estamos levando o Evangelho para aqueles que estão cegos, nós também estamos lutando contra o mal, que foi o que Jesus fez. Porque o Deus deste século, o Deus deste mundo, o Deus desta era, que cegou o entendimento dessas pessoas. Então nós temos que olhar com um olhar de compaixão, olhar para aquela pessoa que nós dizemos popularmente, né, que está no mundo, olhando para ela como, gente, essa pessoa está cega. O Deus desta era cegou o entendimento dela. É necessário que nós estejamos orando e evangelizando essa pessoa. Nós não podemos nunca tripudiar sobre essa pessoa, seja ela mais humilde, esteja ela na posição que ela tiver. Isso, inclusive, a Bíblia fala. Nós temos que em Provérbios, né? Provérbios 17:5, está dizendo: quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Olha, quando a gente escarnece, ou quando a gente olha de uma maneira jocosa, olhando com pouco caso para o pobre, a gente está mostrando desprezo por Deus, porque Deus criou aquela pessoa. Então nós temos que perceber que Jesus ele vem curar o mal, não o mal espiritual. A gente às vezes está preso a olhar o mal espiritual, as pessoas que libertam de possessão. Não. É mal espiritual, é mal econômico, é mal social. As pessoas estão vivendo desse jeito à nossa volta. E Jesus ele se preocupa em curar todos esses males. Nós estamos falando sobre possessão demoníaca, mas se nós olharmos todas as pessoas que Jesus curou e trouxe de volta para o meio social, que não era um caso de possessão, nós vemos em João 8, quando Jesus cura, quando Jesus então organiza aquele apedrejamento daquela mulher, né, porque o que Jesus fez ali, nós já falamos anteriormente, foi organizar o apedrejamento. Ele traz aquela mulher de uma situação onde ela iria ser morta ali para uma situação em que ela teria uma possibilidade de uma vida, mas ele pede um compromisso dela. Vá e não peques mais. Então Jesus ele está para transformar e nós devemos ter o mesmo cuidado. Nós devemos ter um cuidado de olhar para a pessoa e levar o Evangelho de Cristo com um olhar de transformação de vida. É necessária a transformação de vida. Porque a gente hoje está vivendo o Evangelho do amor de Deus, que parece que Deus depende do homem para ver essa questão da hipergraça. Já falamos aqui em lições anteriores também sobre isso. Mas nós temos que entender uma coisa. O pastor Luciano Subirá, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que Deus ama o homem, sim, mas o homem também tem que amar Deus. E amar Deus é abandonar as práticas para poder estar de acordo com a vontade de Deus. Então não existe hipergraça. Existe um relacionamento entre Deus e o homem e entre o homem e Deus. A graça de Deus, ela não fica, pura e simplesmente, não é largada e jogada de qualquer maneira. Não. Existe Deus amando o homem e promovendo graça para ele, e existe o homem amando a Deus e buscando cumprir os seus mandamentos. É assim que funciona. E nós somos agentes dessa transformação. Nós somos aqueles que recebemos do próprio Cristo a missão de zelar e de cuidar disso.
E a gente tem que perceber que, assim como Cristo fez, nós devemos buscar fazer o bem. E aí alguém vai dizer, ué, mas o que a gente falou até agora não é fazer o bem? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque lutar contra o mal não necessariamente é fazer o bem. Ué, existe uma coisa assim, que frase é essa, né? Lutar contra o mal não necessariamente é fazer o bem. Vamos pegar um exemplo que hoje está muito em voga, né? Hoje está se discutindo muito a questão do aborto. Nós somos radicalmente contra o aborto. Nós cremos que a vida começa na concepção e qualquer atentado contra essa vida é homicídio, é assassinato. Nós cremos nisso. Mas se a gente for olhar, qual é o discurso de hoje? O discurso de hoje é o seguinte, a mulher, ela engravida e ela busca um aborto clandestino, já que o aborto é crime, ela busca um aborto clandestino. Então, e ela muitas vezes morre por conta desse aborto. Então, nós estamos vendo situações de mulheres que estão morrendo por fazer algo, e isso é mal. Uma mulher morrer, a ideia é essa. A mulher morrer não é certo. É errado, é mal a mulher morrer. Isso não está de acordo. Deus não quer a morte de ninguém, nem do ímpio. Mas isso é mal. E aí como que você resolve isso? Você resolve isso aprovando uma lei do aborto. Pô, para aí. Então você está usando a maldade para resolver o problema do mal? É esquisito isso. Então, nem sempre combater o mal é fazer o bem. Mas Jesus combate o mal fazendo o bem sempre. E é assim que nós temos que agir também. Nós vemos que isso fica muito claro em Atos 10, 37 e 38. É narrado por Lucas que sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando da Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, Jesus, ele curava, ele libertava os oprimidos, fazia o bem. E é isso que nós temos que fazer também. Nós temos que olhar sempre para o outro, fazer o bem, buscar a libertação do mal do nosso próximo, fazendo sempre o bem, que foi isso que Cristo fez. Um parêntese, meu irmão, nós já fizemos isso nas 2 semanas, minha irmã, nas 2 semanas anteriores. Fica um pedido, você que está nos assistindo em casa neste momento, se for agradável para você, se não for trazer nenhum constrangimento, deixa aqui o seu nome, a gente quer conhecer você. Deixa o seu nome, deixa a igreja qual você frequenta, tem um chat aberto aqui neste momento. Então deixa o seu nome, a sua igreja, ou se você não é de uma igreja, apenas o seu nome para a gente poder orar por você. Tá? A gente quer conhecer você. Amém? Continuando, então, a nossa lição, nós vimos, então, que Jesus, ele vem fazer o bem. Ele combate o mal fazendo o bem. E nós temos que perceber que a coisa vem desenrolando, nós estamos cuidando daqueles que Cristo teve cuidado, essa é a ordem que ele nos dá. Nós estamos promovendo e fazendo o bem do mesmo jeito que Cristo fez, e nós temos que ser sensíveis como Cristo foi. Ou seja, como agente de Cristo, nós não podemos ser insensíveis. Nós devemos ser sensíveis à situação do próximo. Nós vemos que Lucas 13, versos de 10 a 17, há uma sensibilidade muito grande da parte de Jesus. Olha o que está escrito, Lucas 13, 10 a 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Então, vamos entender a situação. Era um sábado, Jesus estava na sinagoga, estava ensinando nessa sinagoga, e era interessante porque na sinagoga toda pessoa que era reconhecida como mestre ela tinha espaço para falar, ela tinha espaço para ensinar. Por isso que Jesus ensinava nas sinagogas, porque ele já era visto como rabi, ele já era visto como mestre. Então ele está ali na sinagoga, no sábado, ensinando, e tinha uma mulher e aí o texto é bem claro, ela tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. E aí, continuando. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs a mão. E imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água?
Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Isso aqui foi sensibilidade, meu irmão. Isso aqui foi sensibilidade, minha irmã. E Jesus nos traz e quer de nós uma sensibilidade igual a essa. Mas o que significa essa sensibilidade? Essa sensibilidade Jesus mostra essa sensibilidade debatendo a letra fria da lei. A lei dizia, guarda, lá, se pegarmos Êxodo 20, está escrito, guarda o dia do sábado para santificar, 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Está dizendo isso. Quando esse chefe da sinagoga, esse dirigente da sinagoga fala isso, ele está citando a lei. Está citando a lei ali. Mas Jesus diz assim, para aí, rapaz, não é assim que a coisa funciona, não. Calma aí. Existe um ser humano precisando de alguma coisa, que existe um ser humano com uma necessidade, existe um ser humano sendo oprimido por um mal. E aqui há uma combinação, né, como a gente vê nos textos bíblicos, entre o mal espiritual e o mal físico. E essa mulher, ela é uma filha de Abraão, que há 18 anos sofre. Aí Jesus quase que fala assim, eu teria que fazer o quê? Eu vou te curar, mas você vai para casa hoje, volta amanhã, porque hoje eu não vou te curar. Olha que insensibilidade. Não, Jesus resolveu isso e deixou aqueles homens envergonhados. E a gente tem que entender isso. Se nós olharmos, por exemplo, meus irmãos, quando Jesus conversa, lá em Mateus 22, 36 a 40, é feita uma pergunta a Jesus. Olha só. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? O doutor da lei pergunta a ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele responde o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus então fala o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas, no que ele está dizendo aqui, é cumprir os mandamentos, é seguir os preceitos, é fazer aquilo que agrada a Deus, é isso. E ele diz que esse é o primeiro e maior mandamento. Mas é interessante porque ele diz que esse é o primeiro e maior, mas o outro é semelhante. Como é que é o primeiro e maior e o outro é semelhante? Quer dizer que o outro está no mesmo patamar? Quer dizer que o outro é igual? Mas se ele é igual, como é que o primeiro é maior? A gente tem que tentar entender isso aí. E o entendimento é o seguinte. O outro é primeiro e maior por quê? É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, só é possível você fazer qualquer outra coisa se você primeiramente, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua força e teu entendimento. Mas a partir do momento em que você, e esse é o primeiro e maior mandamento, a partir do momento em que você consegue e você percebe que você ama a Deus dessa forma, automaticamente você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama a Deus, não tem como não amar o próximo. Primeiro você precisa amar a Deus, e a partir do momento que você ama a Deus, você tem que amar o seu próximo. Por isso que esse é o primeiro e o maior, mas o segundo é semelhante a esse. Porque quando o primeiro é completo, ou você está fazendo, você tem que fazer o segundo também. Então, não há como você ficar preso à letra fria da lei quando o seu próximo está passando uma necessidade, ou quando o seu próximo precisa de alguma coisa. Você vai cumprir os 2 mandamentos, amando Deus com todas as suas forças, todo o teu entendimento, e amando o próximo como a ti mesmo. A gente vê, por exemplo, que Marcos 7, de 9 a 13, Jesus ele debate ali com os fariseus, olha o que ele diz. E disse-lhes, Jesus disse, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus. Olha só, para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. A gente vai falar, não, aí é a lei e um mandamento, a lei é uma tradição. Então a pessoa está usando a tradição para não cumprir o mandamento de Deus. Só que essa tradição está baseada no mandamento, está baseada na própria lei. Olha o que está escrito em Números 30, de 1 a 2. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel, é isto que o Senhor ordena, quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então o que estavam fazendo aqui os fariseus? Eles pegavam esse texto de Números, eu assumi um voto diante do Senhor e esse voto não pode ser quebrado. Então ele pegava todos os bens dele e dizia assim,
todos os meus bens são dedicados ao Senhor. Bom, ele usufruía de todos os bens. Ele usufruía do que ele precisava. Isso é o chamado Corban, dedicado ao Senhor. Tudo era dedicado e ele estava usufruindo. Mas quando ele tinha que ajudar, e aí Jesus cita exatamente o pai e a mãe, o mandamento, quando ele tinha que ajudar, ele dizia, eu não posso ajudar. Por quê? Porque eu fiz o voto, ou seja, eu estou cumprindo o mandamento, eu fiz o voto, e o meu voto diz que tudo isso é dedicado a Deus, então eu não posso te ajudar. E ele é chamado de hipócrita por conta disso. Por quê? Porque você traz a letra fria da lei. Você traz insensibilidade para aquilo que Deus disse, onde você tem que ter, ou Deus mostra que nós temos que ter sensibilidade, que é no cuidado com o nosso próximo, na compaixão, no amor, no zelo. Isso também é autoridade sobre o mal, meus irmãos, porque a pessoa é afligida de vários males e nós temos que ter sensibilidade para compreendermos o mal que está afligindo aquela pessoa e, pelo nome de Jesus, nós ajudarmos aquela pessoa a se libertar desse mal. É isso que Jesus traz para nós lá em Lucas 9:1. Ele deu poder, nos deu poder para trazermos libertação de vida para as pessoas. Do mesmo jeito que ele fez, nós também devemos fazer. Meu irmão, minha irmã, nós temos que nunca esquecer de uma coisa. O mundo conhece Deus do jeito que nós o apresentamos. Nós apresentamos Deus ao mundo primeiramente pela palavra. Primeiramente pela palavra, porque é pela palavra que Deus se revela. Mas para corroborar ou para enfatizar, para trazer uma sustentação e dizer assim, olha, essa palavra aqui não é só letra pura, não. Ela transforma realmente, olha a minha vida. Então a nossa vida é testemunha. Por isso que nós somos testemunhas. A nossa vida, através do que a gente vive, a gente a gente mostra que a palavra ela está em ação. Ela não é só um conto, ela não é só uma metáfora para a vida, ou ela não é só um livro de autoajuda. Não, não. Ela realmente traz transformação. E como nós apresentamos Deus ao mundo, é que o mundo conhece. Se a gente está só falando do que é a Bíblia, e a gente não vive o que está aqui, o mundo está vendo um Deus hipócrita. Um Deus que escreve uma série de coisas, mas que tem um discípulo dele ali que não segue nada do que está escrito. Então, se esse discípulo é hipócrita, esse Deus também é. Se nós estamos vivendo a nossa vida dizendo que nós devemos amar o próximo e ajudar e somos egoístas, Deus é egoísta. Porque o discípulo dele está fazendo o que ele manda fazer, e se o discípulo é egoísta, Deus também é. Meu irmão, minha irmã, nós devemos seguir e fazer aquilo que Cristo deixou para nós e vivermos como Cristo viveu. É isso. Quando nós falamos de ter autoridade sobre o mal, é trazer transformação na vida das pessoas. E essa transformação se dá através do evangelismo pela palavra e através de uma vida correta diante de Deus. Nós não podemos nunca esquecer isso, porque é assim que Jesus vivia. Se nós olharmos o Sermão do Monte, que nós estudamos algumas lições atrás, nós vamos ver que ao final do sermão, quando Jesus desce do monte, as pessoas olham e dizem assim, esse homem tem autoridade, porque ele não ensina como os escribas e os fariseus. E sabe por que Jesus tinha autoridade? Porque aquilo que ele pregava, ele vivia. Essa é a grande autoridade de Jesus e é isso que ele traz para nós. Se nós temos isso, se nós buscamos ser agente de transformação na vida das pessoas, para libertar essas pessoas do mal, nós devemos viver aquilo que nós pregamos. Nós vamos encerrar a nossa lição para pensar e agir, que o nosso autor deixou aqui para nós, e ele começa com uma pergunta. Ele pergunta, de que Cristo lhe libertou? De que Cristo libertou você? Seja grato a Ele. Então, seja grato pela libertação que você teve, meu irmão, minha irmã. Não sei qual é a sua história, eu sei a minha. Eu não sei qual é a sua. Mas você sabe qual é a sua, lógico. Então, olha agora, olha para dentro de você e diz assim, gente, eu tinha uma vida desse jeito, Jesus me libertou disso, daquilo, né? Tanta coisa que Jesus me libertou. Aproveita e agradece por causa disso. Às vezes a gente não agradece. Agradecer porque Jesus trouxe essa libertação. Agora, continuando, nós somos gratos. Continuando aqui, Cristo nos libertou para anunciarmos a liberdade. Essa é a função principal de Cristo ter nos libertado, para que a gente também anunciasse essa liberdade. Ele salvou-nos para levarmos a mensagem da salvação. Estejamos disponíveis nas mãos do Senhor como agentes de restauração espiritual.
Que isso fique de mensagem para nós neste tempo. Às vezes a gente está muito preocupado em libertar do mal, em fazer uma cerimônia de exorcismo, mas toda vez que a gente olha para o nosso irmão, leva a palavra e uma vida é liberta do mundo do pecado, nós estamos lutando contra o mal e estamos tendo autoridade sobre o mal do mesmo jeito que Jesus teve. Nós vamos orar neste tempo, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele deixou escrito para nós na sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque a Tua palavra é viva, eficaz, tão poderosa, Pai, está tão presente em nossa vida hoje, como esteve na vida dos discípulos quando Jesus falou com eles. Senhor, que nós possamos buscar ser agentes de transformação na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Seja conosco em todo tempo, nos abençoa, nos guarda, continua recebendo o nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Próxima lição, a cura de toda dor, lição de número 8. Nós vamos trazer aí sobre os milagres e manifestações, ainda sobre curas, sobre o que Jesus trouxe para nós. Lição de número 8, então, nossa próxima lição. Conto com você, meu irmão, conto com você, minha irmã. Um grande abraço e até lá.